Nós estamos aqui nessa maravilha que é o Parque Vitec, aqui em Novo Cabrais, divisa com Cachoeira do Sul. Vou bater um papo com o Henrique Vitec, que é o proprietário do parque, o diretor do parque. Henrique, primeiro, antes da gente conversar, eu queria te agradecer por receber a nossa equipe aqui e bater esse papo exclusivo. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação, né? Poder eu estar no meu porto seguro, né? Eu acho que isso é uma coisa que onde eu recarrego minhas baterias, né? E o fato de vocês sempre nos apoiarem, assim, seja quando eu estava diante da Secretaria do Meio Ambiente, como pessoa também, como profissional. Então, acho que isso é uma credibilidade, isso é um carinho e é um respeito. A gente agradece pelas palavras e tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Isso é muito bom. Queria te perguntar o seguinte, Henrique deixou a Secretaria do Meio Ambiente depois aí de 8 meses e alguns dias. Que legado que você deixou como secretário para quem vai assumir a pasta agora? Eu acho que, em primeiro lugar, a credibilidade, né? Eu acho que é uma questão assim, ó, de montar uma equipe técnica, porque praticamente a gente tem são os técnicos e são a estrutura toda da equipe que se faz a manutenção disso também. Então, acho que isso foi uma grande vitória, né? A respeito da minha saída, ela foi espontânea, ela foi por uma questão particular, ela foi uma questão pessoal, ou seja, fator saúde da minha mãe, fator de saúde minha, e a missão que eu tenho aqui também em relação ao parque. A gente nota assim que o parque ele é cada vez mais visitado, então isso requeria alguém que estivesse à frente. E como eu, digamos, sou administrador, sou o que estou envolvido dentro da estrutura do parque, eu tive que abrir mão de uma situação, né? Mas eu não vou deixar de estar palpites, de estar participando, de apoio, né? Porque isso, em primeiro lugar, assim, em primeiro lugar, foi uma honra ser convidado pelo Gnat. E a minha saída ela foi no sentido assim, houve uma casualidade de situações que envolvem outras situações dentro da prefeitura, mas não comigo, né? Então comigo foi uma situação praticamente no sentido assim, eu necessitava disso e surgiu o momento, né? E eu já vinha isso protelando não, eu já vinha isso falando, conversando com o Gnat há muito tempo. Ele, não, Vitec, aguenta. Chegou um ponto que eu disse, não, agora chegou... Chegou o momento. Chegou o momento, né? E como eu estava falando anteriormente com você, eu saio de cabeça erguida, infelizmente decepcionado por algumas pessoas diante das ações, mas essas ações, elas foram lançadas sementes em solo férteis, e toda a questão é como saber administrar isso, como conduzir isso, né? Então eu vejo assim, ó, quem está assumindo a secretaria, já teve envolvimento com a secretaria, então conhece, né? Então, diante da sociedade, eu sou com apenas um cidadão agora que vai começar a participar no seu dia a dia, no sentido de dar ideias, de fazer coisas, troca de ideias. E dentro da Secretaria do Meio Ambiente, eu sempre digo, foi a minha grande família. E eu não deixo de participar dessa grande família, mas no sentido assim, eu vou sempre me prontificar, sempre que possível, estou indo lá, né? Então esse apoio no sentido de dizer assim, eu não saí magoado, ao contrário, eu saí no momento que eu deveria sair, então isso foi uma necessidade minha, propriamente minha, não nada administrativo. Henrique, você tocou num assunto que foi com relação à sua saída, eu até ia abordar isso aí um pouco mais à frente, mas já que você entrou nesse assunto, eu não poderia deixar de te perguntar. Alguns episódios na prefeitura aconteceram e para algumas pessoas pode não ter soado da maneira como realmente era. Eu vou te citar 3 exemplos. O caso que aconteceu da Pelo Amigo, que foi aquela casinha, né, ou as casinhas que foram instaladas na Praça José Bonifácio. A questão dos jardins da prefeitura. E também uma publicação feita agora no dia 14 pela filha da primeira-dama. Passou-se a impressão para algumas pessoas que existia algum tipo havia uma sintonia entre vocês e poderia haver em algum momento até um ranço, uma queda de braço entre vocês dois e que isso também teria contribuído para a sua saída. Isso existiu de verdade? Não, nunca existiu. Existiu alguma mágoa? Não, ao contrário. Eu tenho um carinho enorme pela Jussara, pela família Gnat, né? Mas assim, ó,
do episódio pelo amigo, a gente superou no sentido assim, eu tenho uma outra contribuição pelo amigo, né? Isso eu acho que é questão de maturidade. Isso é uma coisa que, no futuro, aquilo vai acontecer, né? O que a gente vê hoje pela causa animal, ela se envolve tanto que as pessoas realmente têm, mas às vezes quando são os extremos. Mas não te interrompendo, mas interrompendo. Houve realmente essa troca de ideias entre você e a primeira-dama com relação a esse caso específico da Pelo Amigo? Não, nós nunca, digamos assim, nunca houve, digamos, atrito sobre isso, né? Nunca chegamos a discutir sobre isso. Ela, no dia que foi instalada, ela disse, olha, aqui não dá porque a gente está envolvido com crianças e tal. Então eu aceitei aquilo, né? E isso é uma coisa que tem. Em relação ao jardim, na verdade, assim, do jardim do acesso à prefeitura, em questão ao museu, existe um estudo, juntamente com a técnica bióloga Márcia Streck Alves, de que isso está sendo feito, tanto é que os elementos que tem lá onde hoje está a secretaria, aqueles elementos, máscaras, cabeças, pinhas, eles vão para esse jardim. E a questão toda é o fator tempo, que aquilo se envolve tanto, né? Mas existe um estudo para deixar aquilo tudo harmonioso. Então aquilo não tem nada a ver, né? Ao contrário, a Jussara adora flores, tanto é que ela mora dentro de uma floresta, né? Então isso não tem nada a ver, né? Olhando para o Henrique esses 8 meses e alguns dias como secretário, o que você olha para trás e fala, puxa vida, eu consegui fazer nesses 8 meses, que era uma coisa que era a minha prioridade, uma meta que você teve, que você realmente conseguiu conquistar nesses 8 meses? Na verdade, em primeiro lugar, assim, foi uma segunda chance, eu como ser secretário. Tanto é que eu iniciei com a secretaria, né, quando ela foi criada. E a outra, nessa segunda chance, assim, foi no sentido de montar... Quando a gente iniciou, a gente era poucos elementos. E quando eu peguei a secretaria, eu tinha uma equipe. E essa equipe eu reorganizei ela, eu remontei ela, e a coisa começou a andar. Ela começou a ter uma maior credibilidade. Ela começou a mostrar que aquilo é possível e tem que ser feito, né? E o que eu deixo para trás, assim, eu deixo uma grande família, né? E ao mesmo tempo eu faço com que essa família, aonde quando eu voltar novamente lá, você sempre vai ser recebido com braços abertos. Olhando agora para o outro lado da moeda, que dizia meu pai que a moeda sempre tem 2 lados. Com certeza. Existiu alguma coisa que você quis fazer e não conseguiu nesse período? Eu acho assim, eu acho que em questão das praças em si, né? Eu acho que é uma coisa assim, a gente montou, começou a lapidar, começou a limpar tudo aquilo, que aquilo foi um pós-temporal, né? Os temporais. E isso foi assim uma coisa, tanto é que hoje ainda me questionavam, né? Mas e aqueles troncos? Aqueles troncos vão ser bancos. E, digamos, a pessoa tem sempre, né? Eu disse, mas banco, cara. Lá do outro lado do lago ali eu tenho um lugar que tem uns bancos que foram feitos com tronco, então é possível fazer isso, né? Mas a questão toda é assim, claro, tem coisas que a gente quer fazer. Propriamente dentro do próprio, onde hoje é a secretaria, onde é o zoológico, o jardim botânico, né? Então eu disse assim, essa é a minha ideia, de eu continuar participando dentro de uma forma indireta, dentro da administração, de montar aquilo, que aquilo seja um cartão de visita. Isso eu vou fazer. Para a gente terminar, deixa agora o Henrique arquiteto, deixa o Henrique secretário 2 vezes do meio ambiente aqui em Cachoeira do Sul, o Henrique como pessoa, como cidadão de Cachoeira do Sul. Como é que você enxerga a Secretaria do Meio Ambiente? Como é que você vê a Secretaria para os próximos dias aqui em Cachoeira do Sul? O que, na sua ideia, como cidadão, você vê para Cachoeira do Sul com relação ao meio ambiente? Eu acho que não vai haver nada de interferência no sentido assim de uma mudança, porque a Ana Margarete, que vai ser interina, né, nesse período, como eu comentei, ela já foi dentro da secretaria e ela conhece todo mundo dentro da secretaria. Então não tem o porquê de fazer toda essa preocupação assim.
Claro, tem alguns fatores de questão das majorações, de alguns técnicos e tal, né? E talvez o ritmo do andamento das coisas seja um pouco menor, mas não que vai se desfazer das coisas que já vinham vindo. Então, por isso que eu disse assim, eu deixei sementes e a semente tem que saber cultivar e fazer valer delas. Henrique, queria te agradecer por receber a gente aqui de forma exclusiva, podemos assim dizer, né? Com certeza. Desejar sucesso. Eu acho que falar da tua pessoa é muito fácil. Você é uma pessoa querida por todos e admirada também pelo trabalho que faz, porque manter isso aqui vivo, a gente sabe que não é um trabalho simples, que exige realmente dedicação, paciência, investimento, né? E te desejar sucesso nessa nova fase e não abandone as praças de Cachoeira do Sul. Não, eu tenho algumas prioridades aí, não, quanto a isso não. Você não te preocupa, não. E ao contrário, eu sempre, como eu comentei com você, sempre foi um apoio, sempre foi era uma satisfação ser entrevistado por vocês, né? Mas assim, é o fato de eu me sentir bem, né? Quando a gente não se sente bem, a gente fica se esquivando, né? Mas ao contrário, tu fez um pedido assim, poderia me atender e tal, com o maior prazer, cara. Isso aí é uma satisfação, assim. E é uma recíproca, né? É um carinho, a gente tem uma forma de pensar assim, quando a gente para fazer o bem, a gente faz, né? O mal deixa que os outros fazem, mas a gente faz o bem, né? Sucesso! Obrigado!